Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo vídeo que eu gravo neste perfil, que nem é voltado ao profissional em si, que o meu perfil profissional do YouTube eu nem propagandeio, talvez futuramente, mas é o segundo vídeo que eu faço voltado para alguém ou algum grupo. Por extensão, há várias outras pessoas e grupos também, mas é especificamente voltado para a Luane, que eu corrigi a redação, sua redação, Luane, né, há pouco tempo, e foi sobre, né, um tema UERJ 2024, de redação, sobre o livro O Menino do Pijama Listrado, que inclusive muitos colocam na redação da UERJ, pode-se colocar o livro pedido pela banca, né? E aí no livro terá o tema da redação, né? E, mas sempre quando se coloca o nome do livro, ainda que seja pedido pela banca, de colocar o nome do autor, né? Importante colocar o nome do autor mesmo assim. A frase tema foi: a amizade é capaz de destruir as barreiras culturais e sociais. Então é importante colocar interdisciplinaridade, pelo menos duas, podendo ser uma na introdução e outra em um dos dois parágrafos de argumentação, mas sem se estender em interdisciplinaridades. Uma dica é essa. Então, extrair ao máximo opinião de um fato. E o fato, várias vezes, é uma interdisciplinaridade. Por exemplo, livro, filme, música, série, né? Ou referência a alguma outra área do conhecimento. Né? Então, qual a importância da amizade, né? Ou então, a amizade é capaz de destruir as barreiras culturais e sociais? É importante falar sobre, né, que tipos de barreiras seriam as culturais, que tipos de barreiras seriam as sociais e como se manifesta essa destruição em si, né? Como que ela ocorre, né? Em que tipos de circunstâncias, de ambientes ela aparece, né? E então, vou falar alguns exemplos de linhas argumentativas, de aspectos argumentativos, né? Opinativos para se escrever uma redação sobre amizade, que cabem inclusive em vários outros temas. Então, é importante também prestar atenção, ter bastante atenção quanto a interseções de aspectos entre temas, tanto de interdisciplinaridades quanto de opinião, argumento. Né? Então, pensar, por exemplo, numa cena de filme, por que alguém agiu daquela forma, como a pessoa agiu, como isso se relaciona diretamente com a realidade social. Extrair da interdisciplinaridade ou do fato a opinião, né? A nossa visão de mundo. Ao se permitir confiar no próximo, laços são fortalecidos com a construção da reciprocidade e do acolhimento. Na frase tema aparece, né, destruir culturais e sociais. Então eu tenho que falar que tipos de aspectos são esses sociais, que tipos de aspectos são os culturais também, né? A destruição de obstáculos a curto prazo, ao haver a familiaridade, o reconhecimento no outro e no senso de pertencimento. A destruição de obstáculos a longo prazo, ao solidificar a representatividade, sobretudo por meio da ampliação da percepção de realidade de vida do próximo, e assim intensifica-se o autoconhecimento. Quanto menor o apego a amizades, sem comedimento e sem responsabilidade, menor é a abertura às adversidades sociais e culturais, com restrição de visão, falta de compreensão, desrespeito. Tende-se a atacar e a ofender as diferenças, o que não se aceita, o que não se conhece, com invisibilidade ou cegueira acerca de uma conjuntura ou de uma realidade social, a qual é posta em posição de distanciamento e de discriminação. Escassez de atualização constante, abundância de valores deturpados, né? Valores é um substantivo no plural, então é importante especificar pelo menos um, né? Um exemplo, né? Então, também, aí aqui aparece a abundância de valores deturpados, como em relação à moral ou em relação à ética, né? A ausência de perspectiva democrática referente ao respeito do espaço do próximo, desvalorização do diálogo,
quanto a não se dosar a aparição dos atos de ouvir e de falar. A agressividade é o que se afasta da norma. A norma, os padrões que comandam a sociedade. A amizade tóxica presa ao passado e à cultura dominante, né? Remetendo a essa manipulação, a esse segmento de padrões sem questionamento, a como que ocorre. Esse como ocorre é muito importante responder também em argumento, né? Não é obrigatório, né? Mas pode-se pensar sobre e até para inspirar para escrever outras ideias na redação. Como que ocorre, como se manifesta essa cultura dominante, como se forma, né? Então, em redação não se deve, em algum dos parágrafos de argumentação, falar apenas do passado, né? Ou se estender em fatos ou interdisciplinaridades. No enredo de algum filme, por exemplo, importante falar sobre e fundir, né? Encaixar, interligar ao tema em si e a discussão no parágrafo, mas sem ficar preso a comentar a respeito do enredo, ou de cenas, ou de modos de agir de personagens. É extrair das narrativas a opinião, extrair das narrativas a reflexão acerca do modo de agir das personagens, né? E quanto à construção das situações, fazendo a analogia com a realidade em que nós vivemos, né? Então, muitos se entregam, por exemplo, à amizade tóxica, que o outro até às vezes menospreza, ou por interesse, né, oportunismo, e continua na amizade, muitas vezes não porque quer se manter na amizade, mas por causa do medo da solidão. A amizade tóxica presa ao passado é a cultura dominante ditada pelo oportunismo intenso, pela competitividade excessiva, além da confusão entre a sinceridade e a arrogância. Algumas interdisciplinaridades possíveis, né, além do próprio livro. O Caçador de Pipas, Khaled Hosseini, que virou filme, né? Foi adaptado para filme. Conta Comigo, que é um conto baseado é um filme baseado num conto de Stephen King chamado O Corpo. Fala sobre um grupo de garotos, né, que vão em busca de um dos amigos deles da escola que desapareceu, já esperando, né, que o amigo estivesse morto. Então fala também de desaparecimento, que também fala em It a Coisa, romance, também adaptado para filme 3 vezes, do Stephen King, né? Fala diretamente sobre bullying, fala sobre o Clube dos Perdedores, né? Um grupo criado por 7 jovens, adolescentes, adolescência, que para tentar ser um refúgio do bullying e da situação que era a mesma que eles enfrentavam, mas uma situação negativa, né? De ofensas, de bullying, cada qual por ter alguma característica que estimulou o bullying, né? Que usam essa característica, né? Ou melhor, usam essa característica como pretexto para estabelecer o bullying, né? E outra história do Stephen King que também se transformou em filme é de um conto que se transformou no filme Um Sonho de Liberdade. Também fala diretamente essa palavrinha liberdade, ela é muito produtiva para se avaliar para diversos diferentes temas, né? E o livro e filme também extraordinário, né? Foi escrito pela Raquel. Como é que é o nome dela? Eu não tenho algum lugar aqui, né? Esqueci o nome. R.P. Palácio. Raquel Jaramillo Palácio, né? Que é RJ Palácio que aparece nos livros dela, né? Ela é ela já foi designer de arte, né? E ela, né, escreveu esse livro que fala muito também de amizade, quanto ao que tem, né,
o problema, problema não, né? Uma deformação na face, né? No rosto, e mostra o bullying que ele sofria no colégio, ao mesmo tempo que outras pessoas fizeram amizade com ele, né? E o ajudaram também nessa empreitada, né? É o filme Central do Brasil, que mostra, eu acho, muito bem, inclusive algo que tem a ver até com etarismo, porque é uma amizade entre a Dora, uma senhora adulta, que é o papel da Fernanda Montenegro, que é uma ex-professora que trabalha na estação, né, de trem da Central do Brasil, escrevendo cartas para pessoas analfabetas. E ela ajuda o Josué, que é um menino de 9 anos, a encontrar a família dele, que mora no Nordeste. Então ela é uma pessoa muito amarga, mas que vai, né, rompendo isso pela relação com o garoto. Uma relação muito de amizade, né, e ao mesmo tempo de, desculpa, busca por entendimento, né, por compreensão. E o filme Super 8 também fala sobre isso. O livro e filme sobre meninos e lobos. E. Hum, tem também. Ah, tá. Algumas expressões, né? Como a exacerbação do eu, né? Em que o eu vai além da manifestação da individualidade, né? Com oportunismo, com interesse, com egoísmo. Invadindo o espaço e a identidade do próximo. Sequestro da subjetividade, que um dos que fala sobre esse termo é o padre Fábio de Mello. Sequestro tem a ideia concreta, né, de alguém ser raptado, e o sequestro da subjetividade, que é o sentido abstrato do sequestro. É quando alguém nos sequestra de alguma forma, quer anular a nossa personalidade ou parte da nossa identidade, né? Muitas amizades são tóxicas nesses sentidos, né? Então, o padre Fábio de Mello, no livro Quem Me Roubou de Mim? Quem Me Roubou de Mim? Ele apresenta uma das falas dele no livro é: há pessoas que nos roubam, há pessoas que nos devolvem. E pode-se acreditar, né, que uma das amizades, a amizade mais intensa seria justamente aquela em que a pessoa nos devolve, que nos faz, além de nos reconhecermos nela, faz com que nós conheçamos mais a nós mesmos, né? Então, muitos acreditam até que esse sequestro da subjetividade é a forma mais sutil de controle e de opressão social. A forma mais sutil é aquela que realmente não se vê, né? Não se percebe muitas vezes. E a exacerbação do eu é um termo também, uma ideia muito usada por algumas pessoas, como o neurologista e psiquiatra austríaco Sigmund Freud, né? E o psicanalista, como o psicanalista francês Jacques Lacan, né? Os dois falam sobre essa exacerbação do eu diretamente, né? Então, creio que é isso. Espero que ajude vocês, espero que ajude você, Luane, nos estudos, tá? E eu até anotei aqui, mas está no rascunho meio bagunçadinho. O importante é que nós entendamos, né, o que nós queremos. Se quiser, eu tiro foto disso daqui. E falaremos sobre esse tema, podemos falar mais no nosso próximo encontro pelo Google Meet. E, precisando, estou aqui. E quem assistir a esse vídeo também, em precisar, quem quiser, pode enviar mensagem com dúvidas de redação, português, de literatura e questões, correções, aulas particulares, o que for. E encontros, né, presencialmente ou pelo Google Meet. Ou algum outro, né, meio. Beijão, abração e até breve. Tchau. Tchau, 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 tchau. O vídeo não quer ir.